Bom, vamos lá, pessoal, dar continuidade aqui na nossa aula. Agora, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre os controllers e as views, né? O HTML em si. Então, vamos lá. O que é o controller, né? O controller nada mais é que uma classe com vários métodos. E esses métodos, a gente chama, nós chamamos eles de actions. O que é uma action? Então, eu vou pegar aqui como exemplo. Vou pegar aqui o site do Google. Quando a gente digita, por exemplo, www.google.com.br e ele retorna essa página HTML aqui pra gente, a gente está chamando uma action. Se isso fosse, né, uma aplicação MVC, que eu não sei que padrão que o Google utiliza, mas se fosse um padrão MVC, quando a gente digita www.google.com.br, a gente está caindo dentro de uma action. Ou seja, se fosse uma aplicação ASP.NET MVC, a gente estaria caindo dentro desse código aqui, por exemplo. Teria um código, uma action igual essa, e esse código no final ia retornar uma view, um HTML, que poderia ser essa página do Google que a gente acabou de ver aqui, certo? No primeiro momento isso vai ficar meio confuso, mas eu vou mostrar para vocês isso funcionando, para vocês entenderem. Então aqui eu vou rodar a nossa aplicação do jeito que está mesmo, para vocês entenderem melhor. Pronto, abriu. Isso aqui é um HTML, uma página de exemplo, né? Quando a gente cria o projeto, ele já criou essa página aqui pra gente. Mas só para vocês entenderem, eu vou colocar uma coisinha aqui no Visual Studio. Isso se chama breakpoint. A gente vai usar bastante isso. Breakpoint serve para a gente debugar a aplicação e ir vendo o que está acontecendo enquanto ela está executando. Então, se você clicar aqui nessa barrinha cinza aqui no lado esquerdo do código, vocês conseguem marcar essas bolinhas vermelhas. Essas bolinhas vermelhas são os breakpoints. O que acontece quando a gente deixa marcado um breakpoint? Eu vou voltar aqui no navegador e vou atualizar a página. Vocês viram que ficou uma setinha amarela aqui. E o que aconteceu? O nosso código ele parou exatamente nessa linha. Então, quando a gente está debugando, quando a gente está usando o breakpoint, a gente consegue verificar o que está acontecendo no nosso código linha a linha. Então, quando a gente chamou a gente atualizou a nossa página aqui, ele está chamando a primeira action e o primeiro controller da nossa aplicação, que foi definido na nossa aplicação. Então, o primeiro controller que foi definido na nossa aplicação é esse controller aqui, o home controller. Inclusive ele é o único que nós temos no momento, né? Eles ficam aqui dentro da pastinha controller. E a primeira action que está definida para a nossa aplicação, ou seja, é a primeira action que vai abrir quando a gente rodar a nossa aplicação. A primeira action que vai cair é essa. No caso é essa action index aqui. Então ele vai cair aqui e vai fazer o quê? Não tem código nenhum aqui dentro, ele só está retornando a view dessa action index, o HTML dessa action index. E onde que está o HTML dessa action index? Ele está aqui dentro da pastinha views, home, que é o mesmo nome do controller, certo? Index, que é dentro da pastinha home, vai estar todas as actions, todas as views das actions do controller index, do controller home, certo? Aqui no caso a gente só tem a index, então você vai ter uma view aqui index. E dentro da nossa view a gente vê o código HTML que está retornando, que está montando essa página aqui que a gente vê. Então, ó, por enquanto ainda ele não terminou de executar, que ele está travado aqui. Enquanto eu não apertar para vocês debugando e indo linha a linha, vocês vão apertando F10 no teclado. Então, enquanto eu não apertar o F10, ele não vai continuar. Aí chegou na chave, terminou de executar todo o código que tinha dentro dessa action. Vou apertar mais uma vez. Aí agora ele vai pegar a layout da nossa view. Depois eu vou explicar para vocês o que é essa layout e o que é o conceito de layout. Por enquanto eu vou só continuar aqui. E aí chegou na nossa view index.
Aí ele vai fazer todo o código, ele vai rodar todo o código aqui. Eu não vou ficar debugando, eu vou só clicar em continuar aqui para ele ir embora. Isso aqui eu vou explicar depois. Então tá aqui. Então toda vez que a gente roda a URL root, né, a URL raiz do nosso site. Então imagina que aqui seria, no lugar do localhost, seria o nosso site. Por exemplo, www.cadastrar pessoas, enfim, o domínio que a gente comprou, né, que a gente vai utilizar para nossa aplicação. Então toda vez que a gente chama a URL raiz do nosso sistema, ele vai cair nesse home controller e vai chamar essa action index aqui. E como é que ele sabe que é esse home controller e essa action index que é para chamar? Porque está definido, isso aqui está definido num arquivo de configuração aqui. Tá aqui dentro de app start, aqui nesse arquivo route.config, a gente tem que definir qual que vai ser o primeiro controller e a primeira action que vai ser chamado quando rodar a nossa aplicação. Então aqui, ó, dentro desse código aqui, tá aqui, ó, a gente coloca o nome do controller, que é o home, sem o controller, tá? Só o home, no caso. A palavra controller ele ignora. E a action, que no caso é essa index, certo? Por enquanto não vamos nos preocupar muito com controller e com action. Vamos falar mais agora aqui do HTML, né? Como que funciona o HTML. Então a gente vai mexer e eu vou explicar para vocês como que funciona a estrutura de uma página HTML. Eu vou apagar todo esse código aqui e salvar. Uma coisa importante. Quando a gente está editando o código HTML, eu posso apagar, salvar, mesmo com o programa rodando, que não tem problema, tá? Ele vai continuar funcionando. Se eu vim aqui atualizar, ó, a página, ele já atualizou. Como eu apaguei todo o conteúdo que tinha aqui dentro da nossa view, ele já sumiu aqui também, certo? Só que vocês viram que ainda ficou, né? Ficou esse menu aqui em cima, ainda ficou esse rodapé aqui, esse meu aplicativo ASP.NET. Como é que eu apago isso? Isso aqui está na layout. Eu vou explicar para vocês mais pra frente o que é essa layout, tá? Então, por enquanto, eu só vou colocar aqui um código aqui dentro, que vai ser layout igual a null. Vou salvar. E agora, quando a gente rodar isso aqui, ó, pronto, nossa página está em branco, não tem mais nada. Então a gente vai começar a criar um código HTML aqui para me explicar para vocês como que funciona o HTML, né? Toda página HTML ela tem que começar obrigatoriamente com uma tag. O HTML são tags, tá? E todo arquivo HTML, toda página HTML tem que começar com uma tag principal, que é a tag, exatamente a tag HTML. Então eu vou digitar aqui HTML. Pronto. Já abri e agora o navegador já vai entender que isso aqui é um arquivo HTML. Só que ainda preciso de mais coisas. Então eu preciso de mais duas tags, que são a tag head, que é o cabeçalho do meu HTML, e a tag body, que é o corpo do meu HTML. Dentro da tag head, eu vou definir outra tag aqui dentro, que é a title, que é o título do meu HTML. Por enquanto eu vou apagar isso aqui também. O que é o título do HTML? É aquele texto que aparece aqui em cima. Por exemplo, aqui no Google, ó, aqui na abinha, ó, tá escrito Google. Significa o quê? Que o title dessa página HTML tá escrito Google aqui dentro desse title. Então, se eu atualizar aqui o nosso, agora, olha lá, ficou Google, certo? Então eu vou mudar aqui para cadastro de pessoas. Vai ser o título da nossa página. Deixa eu atualizar aqui e já mudou ali em cima, certo? Beleza. E agora eu quero colocar alguma coisa dentro da nossa página HTML.
Então, onde que a gente inclui elementos dentro da página? É dentro do corpo dela, dentro do body. Então, por exemplo, vou colocar aqui um P, que é essa tag P indica que eu vou digitar um parágrafo. Todo parágrafo é essa tag P. Eu vou colocar aqui meu primeiro, aliás, minha primeira página HTML. Vou salvar, vou vir aqui e atualizar nossa página. Tá aí, apareceu o texto. E existem vários componentes HTML, tá, que a gente pode colocar dentro da nossa página. Por exemplo, um deles é o P, que é o parágrafo. Existe o título, que é o H1. Então vou colocar aqui título da página. Aí tá aí. Existem subtítulos também. Tem o H2. Tem o H3, que seria um subtítulo do subtítulo. Se eu não me engano, tem até o H5, tá? E todos eles são um subtítulo do outro. Tá aí. Bom, além do H1, além do P, do parágrafo, a gente tem também o input. Eu vou colocar aqui primeiro o type text. O input a gente vai utilizar bastante. Eles são os campos digitáveis, né? Os campos que a gente digita informação para enviar para o servidor. Além do input type text, a gente também tem o input type radio. Vou colocar 2 aqui para vocês verem. O radio é seria aquelas bolinhas, né, de seleção. Para a gente selecionar uma opção sim ou não, por exemplo. Vou colocar aqui na frente. Sim. Ou não. Aí beleza. Só que vocês viram que as duas estão marcadas, né? O legal é quando a gente clica em uma, desmarca a outra. E quando a gente clica nessa, desmarca essa. Como é que a gente faz isso? A gente precisa colocar mais um atributo aqui. Isso aqui dentro da tag se chama atributo, tá? Então aqui eu coloquei o atributo type, tipo text. Aqui eu tenho o atributo type do tipo radio. Eu vou colocar mais um atributo aqui que é o name. E eu vou colocar nesse também. E eu vou colocar aqui radio. Quando eu vou dar aqui. Agora vocês viram que ele, quando eu seleciono sim, ele desmarca o não. E quando eu seleciono não, eu desmarco sim. Isso porque o input type radio, ele precisa, para ele saber que esses dois campos fazem parte do mesmo contexto, ou seja, fazem parte da mesma seleção, né? Eu estou querendo selecionar sim ou não, mas eles fazem parte do mesmo grupo, certo? Então eles precisam ter o mesmo name, o mesmo nome. Aí o HTML entende que eles fazem parte do mesmo contexto. Então, se eu colocar mais um aqui, por exemplo, talvez com o mesmo nome agora, e atualizar aqui. Agora, ó, posso selecionar qualquer uma das 3 opções e elas fazem parte do mesmo contexto, certo? Além do input type radio, a gente também tem o input type. Uma coisa legal para vocês, um atalho para vocês aí. Se vocês quiserem copiar uma linha para a linha de baixo, para não precisar dar aquele Ctrl C, Ctrl V, o Visual Studio tem um atalho que é o Ctrl D, ele duplica a linha, certo? Mesma coisa que um Ctrl C, Ctrl V. Então vamos usar agora aqui o input type checkbox.
E ele funciona exatamente igual o radio, tá? Ele também precisa de contexto, então ele tem que ter os inputs que são do mesmo contexto tem que ter o mesmo nome. Então vou colocar aqui o que eu posso colocar aqui? Banana, maçã e morango. Só para vocês entenderem. Então tá aqui, ó. Diferente do radio, né? O checkbox a gente usa para quando a gente quer selecionar várias opções, né? No radio, aqui no caso, a gente só seleciona uma. O checkbox a gente pode selecionar vários. Certo? Então, além do input type text, do radio, do checkbox, a gente também tem os selects. E os selects, eles são campo de opções também, parecido com o radio, só que ele é em um outro formato, né? Ele é um campinho que abre opções abaixo. Com certeza vocês já devem ter visto isso. Então, vou colocar aqui por exemplo, sexo, né? Vou colocar masculino e feminino. E ó, ele é um campinho assim de seleção. Ele abre seleções para você marcar qual que você quer. Funciona parecido com esse, com o radio, só que ele é apresentado de uma forma diferente, né? Temos também o text area. Text area, ele é basicamente um input type text, só que para você digitar um texto maior, né? Então ele tem linhas, ele é um input type text maior. Temos também, deixa eu ver se eu esqueci de mais algum. Esses são os principais, tá? É o que a gente mais vai utilizar. Tem alguns outros também que a gente não utiliza tanto. Tem, por exemplo, um input que é... Deixa eu ver se eu lembro de cabeça agora. O input type range, que ele é uma barrinha, certo, para seleção. Tem vários outros aqui, ó. Tem o date, que é para data. Ele é um campinho já com pra gente selecionar a data. Tem o number, que é para número. Tem vários, tá, pessoal? E isso a gente vai vendo com o andar da carruagem aqui, eu vou explicando para vocês. Temos também a tag form. Essa tag é uma tag muito importante que a gente utiliza para fazer formulários, tá? Então, normalmente todos esses campos aqui eles ficam dentro de uma tag form. Tag form não é uma tag visível, tá? Não é algo que vocês vão ver, mas ela é importante, vocês vão entender isso mais pra frente, por quê dela, tá? Temos também as divs, né? As divs elas são blocos. Vocês também não vão ver nada. Eu coloquei uma div aqui, vocês não vão ver nada. Mas o que é uma div? Ela é um bloco para você montar o seu HTML, né? Então, imagina que, por exemplo, aqui em cima eu quero colocar um banner, né, com o logo do meu site. Então, aquele retângulo onde eu vou colocar o banner, aquilo é uma div. Aí, por exemplo, aqui tá tudo um na frente do outro, né? Esses inputs aqui, esses campos de formulário. Eu posso colocar um embaixo do outro colocando div.
Então, vocês viram agora que um ficou embaixo do outro. Por quê? Porque eles estão dentro de um bloco. A div é um bloco. A gente vai... Nosso site, nossa página, ela é montada em cima de blocos. E a gente vai ajeitando esses blocos, né, conforme o nosso layout, conforme a gente quer que isso apareça na tela. Então, por padrão, quando a gente coloca uma div aqui, ela está sem formatação nenhuma, né? Então ela vai criar um bloquinho e tudo que está dentro dela vai ficar dividido por blocos, né? Um em cima do outro. Então, se a gente dá um F12 aqui no navegador, ele vai abrir as ferramentas de desenvolvedor do Chrome. A gente vai utilizar bastante isso. E se vocês clicar aqui nessa ferramentazinha aqui, aí vocês conseguem inspecionar o HTML e ver o que está acontecendo lá dentro. Então, por exemplo, aqui a tag H1, ó, ele mostra ali embaixo. Aqui é uma tag H2, aqui é uma tag H3. Isso aqui é um parágrafo, um P. Isso aqui é um input. Isso aqui também. E se vocês clicarem em cima deles, ó, vou clicar em cima desse input aqui, ele vai te mostrar aqui aonde que está esse código HTML. E ó, vocês conseguem ver, inclusive, a div, que ele está dentro de uma div. E ó, se você passar o mouse em cima da div, vocês veem que fica um azul ali para cima, né? Então, todo esse espaço que está azul é o tamanho da nossa div. Tá? É que ela está sem formatação nenhuma, por isso que ela está invisível. Mas eu vou colocar uma formatação aqui só para vocês verem. Vocês podem editar o código HTML aqui dentro mesmo da ferramenta de desenvolvedor. Então, eu vou colocar aqui, ó, um estilo nela. Vou colocar uma border. Tamanho 1. Sorte. Ó, agora vocês viram que apareceu aqui, né? Apareceu, a gente colocou uma borda na nossa div. Então, isso aqui que é uma div, é um retângulo, é um bloco. A gente vai montar o nosso site com blocos, encaixando um bloco do lado do outro, em cima do outro. É assim que a gente monta o nosso site. Certo? Então, eu posso colocar outras coisas aqui nela. Por exemplo, eu vou colocar um padding 10 pixels. Vocês viram que deu um espaço aqui, né? O padding, o que ele é? Ele é um... Ó, quando eu passo o mouse agora em cima da div, vocês viram que tem uma área verdinha, né, em volta. Ele é um espaço. É um espaço que eu estou colocando para dentro, né? Existe o padding, que ele é para dentro. Imagina que é uma margenzinha para dentro, né? E existe a margem mesmo. A margem, ela é um espaço para fora, né, da div. No caso, vou colocar aqui margem 15 pixels. Ó, agora vocês viram que a parte laranja é a margem e a parte verdinha é o padding. Então o padding é uma margenzinha para dentro e a parte laranja é a margem para fora. Esse código que eu coloquei aqui, isso aqui é CSS, tá? O CSS é a linguagem que a gente vai utilizar para formatar o nosso HTML, para estilizar ele, para a gente conseguir colocar uma div do lado da outra, para a gente conseguir aumentar o tamanho de uma fonte, mudar a cor de um texto, esse tipo de coisa. Toda a formatação do nosso HTML é feita com CSS. E a gente vai aprender isso daqui a pouco também. Bom, continuando aqui, ainda tem mais algumas tags para me mostrar para vocês. Temos também aqui a tag UL, que é lista desordenada, né? É uma lista sem ordem, que é basicamente, você já deve ter visto isso no Word, né? Quando a gente quer fazer uma listinha com itens, que a gente coloca aquela bolinha preta do lado, vocês vão ver aqui. Por exemplo, vou colocar aqui, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Ó, tá aqui, isso aqui é o L, tá? Tem uma tag para isso. Essa é a lista desordenada e tem a lista ordenada também, que é o L. Funciona da mesma forma. A diferença do L para o L é que o L ele vai ter o número, né, aqui do lado. E tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Temos também as tabelas, né? Inclusive, uma curiosidade, antigamente, nas primeiras versões da HTML,
o site todo era montado usando tabelas, tá? Hoje em dia a gente monta ele usando div, mas antigamente ele era montado, as primeiras versões do HTML ele era montado usando tabela. Então vou colocar aqui o que tem a tabela, a tag da tabela, no table. Dentro dela a gente tem que colocar the head, que é o cabeçalho da nossa tabela, the body, que é o corpo da nossa tabela, e se a gente quiser também tem o the foot, que seria o rodapé da nossa tabela. Então dentro do the head a gente tem que colocar agora as colunas, né? As linhas e as colunas do nosso cabeçalho. Então para a gente adicionar uma linha no nosso cabeçalho, a gente usa a tag tr. Pronto, isso adiciona uma linha. E para colocar coluna no cabeçalho, a gente usa a tag th. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, nome, data de nascimento, endereço, sexo, se a gente atualizar aqui agora, ó, já está aqui o cabeçalho da nossa tabela, só que ela está sem borda, né? Então eu vou colocar uma bordinha nela aqui, só para vocês verem, tá? Depois eu vou explicar como que funciona o CSS. Tá aí. Beleza. Então agora já adicionamos o cabeçalho, eu vou adicionar os registros, né, os itens da nossa, as linhas da nossa tabela. Então dentro do tbody, para adicionar uma linha também é tr, e para adicionar uma coluna a gente coloca td, dentro do cabeçalho é th, dentro do corpo da tabela é td, tá? Então nosso primeiro campo é nome, vou colocar aqui um item. Data de nascimento, endereço, sexo. Quando eu atualizar aqui agora, aí nossa tabela, nosso cabeçalho e nossas linhas, certo? Então se eu adicionar aqui agora mais uma linha, aí nossa tabelinha, e eu posso adicionar quantas linhas eu quiser, tá? Também posso colocar nossa tabela que tá com borda só em volta da tabela, né? Mas se eu quiser eu também posso colocar nas células também. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui não foi.
certo? Então eu coloquei aqui na primeira célula, na nossa tabela, coloquei uma bordinha, na segunda também. A gente consegue formatar ela bonitinho, deixar separadinho, colocar em todas as colunas, todas as células. A gente vai aprender isso mais pra frente, tá? Beleza. Então, assim, a princípio, essas são as tags mais comuns assim que a gente utiliza, tá? Ah, faltou só uma aqui que a gente vai utilizar bastante, que é o spam. Spam, ele é um texto que não é parágrafo, né? É um texto, só um texto escrito. Então, vou colocar aqui. Certo? Quando a gente só quer escrever alguma coisa que não é um parágrafo, não é nada, é só um texto, a gente utiliza o spam. Certo? Então é isso, pessoal. Nessa nossa aula a gente aprendeu como que é o HTML, né? As principais tags aqui, as mais utilizadas. E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre CSS e JavaScript também. Até mais.